Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Especialista em Marketing Digital. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre negativações de locais dentro das campanhas de Google Ads. Então a gente vai explorar um pouquinho do que é qual a importância, né, da segmentação certinha por locais ali dentro da campanha, o que é um local negativo dentro das nossas campanhas, né, e como a gente consegue implementar aí isso de forma correta, né, para que nossas campanhas elas possam ser veiculadas de forma assertiva ali dentro das nossas campanhas do Google. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo de hoje. Já peço que vocês possam se inscrever, possam curtir e compartilhar esse vídeo. A gente vai entrar lá dentro da nossa campanha, tá pessoal, dentro do gerenciador de anúncio, né, dentro do Google Ads, e a gente vai justamente pegar uma campanha que você tenha, ou caso você já criou uma campanha, vai criar uma campanha agora, independente, tá pessoal? A gente vai aqui na coluna de locais, tá? Então aqui na parte lateral esquerda, né, a gente vai em locais, e vai abrir uma nova aba aqui para a gente, né, justamente para que a gente consiga identificar os locais em que as campanhas que talvez já estejam ativas estão rodando, ou os locais que a gente queira, né, que nossas campanhas elas rodem. Eu estou fazendo aqui um resumo bem básico, eu criei uma campanha só para a gente explorar isso, tá pessoal? Essa questão. Eu criei uma campanha aqui segmentada para a região de São Paulo, tá? Peguei aqui a cidade de São Paulo, não peguei todo o estado, e a gente vai justamente entender um pouco sobre essa questão de segmentação, né? Para a gente já começar, só para entender, né, o que são os locais negativos, né? Os locais negativos são áreas geográficas específicas onde você não deseja que seus anúncios sejam exibidos. Isso pode ser útil, obviamente, para evitar desperdício de orçamento, né, em uma determinada região que você sabe que você não atende. Então é importante a gente entender quais são as regiões que a gente atende, né, que a gente atua, que a gente consegue entregar nosso produto, nosso serviço, e quais a gente não consegue, para que a gente realmente evite, né, de estar gastando um orçamento ali, até muitas vezes um orçamento até grande, dentro de uma determinada região. Então, como a gente identifica esses locais, aí vai mais do seu negócio mesmo, né? Então, como eu mencionei, às vezes você está ali numa uma região específica do país ou de um estado específico, sei lá, você trabalha, seu serviço é no Rio de Janeiro, você é um encanador, por exemplo, você não vai estar segmentando o seu anúncio, por exemplo, para Bahia ou para próprio São Paulo, então você vai, obviamente, centralizar um pouco mais ali os seus anúncios, né, dentro da região de São Paulo. Então, quais são os locais negativos que você poderia incluir dentro da sua campanha? Automaticamente todos os demais estados que você não atua. Poxa, Luca, mas para que eu vou negativar esses estados se eu estou segmentando que eu quero, por exemplo, só para Rio de Janeiro? E aí eu recomendo a gente sempre negativar, pessoal, para evitar realmente de que a gente em algum outro momento a gente cria uma outra campanha, deixa para São Paulo, então já deixa ali uma lista de locais que você tem que excluir sempre em suas campanhas para que você possa ter uma ideia ali, tá? Então, como a gente faz essa negativação? Primeira coisa, você tem que colocar o local, né, que você vai trabalhar. Aqui, como eu mencionei para vocês, eu coloquei aqui São Paulo, né, a cidade de São Paulo, já está aqui em azulzinho, né, a região que eu coloquei, e também tem aqui em vermelho que vocês vão perceber que esse aqui está excluído. Só que, pessoal, tem alguns macetes aqui que eu vou ensinar para vocês referente à exclusão de regiões dentro das campanhas de Google. Por quê? Quando a gente vai fazer a inclusão de um local, a gente tem algumas opções. Quando a gente vai aqui, ó, deixa eu só tirar aqui, deixa eu sair, vamos lá. A gente tem como colocar o local específico, né? A gente pesquisa aqui por país, cidade, região, até mesmo o CEP. Então o CEP, às vezes, é até mais fácil de encontrar. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, da cidade de Pinheiros, eu coloquei aqui, ó, 29. Vamos lá ver se a gente consegue achar. 29985, por exemplo. Opa, deixa eu ver. 29885, a gente não conseguiu. Vamos testar esse 8 aqui, 2980. Ó, a gente tem alguns problemas quando a gente vai pesquisar por CEP, que muitos dos CEPs que a gente vai incluir aqui, às vezes o Google ele não acha. Poxa, mas eu testei aqui, Lucas, e eu consegui o meu CEP. Por exemplo, se eu coloco o meu CEP aqui, ele aparece. Então, eu posso colocar o meu CEP específico aqui, tudo certinho, só que muitas das vezes isso não sucede. Então, você vai colocar lá, você tem uma região específica dentro de São Paulo, vamos dizer que você atende toda São Paulo, mas você não quer se locomover, por exemplo, você não quer que o seu serviço ou o seu produto, por exemplo, seja veiculado, por exemplo, na Interlagos, ou Santa Amaro, Capão Redondo, Parelheiros, ou outras cidades ali em região específica dentro da cidade de São Paulo que você
não quer que seu anúncio veicule, ou que talvez você quer que veicule de uma forma mais incisiva. Então você quer, por exemplo, segmentar só Interlagos, vou colocar, por exemplo, Interlagos. Opa, deixa eu colocar aqui. Vamos ver se vai aparecer para mim. Ó, ele não apareceu aqui para mim. Então eu posso, por exemplo, adicionar um raio, aí talvez seja um pouco mais fácil, só para a gente entender essa dinâmica, tá? Vou dar um quilômetro aqui de 5 quilômetros e vou colocar Interlagos. Vamos ver se me aparece agora. Ó, Interlagos, São Paulo. Perfeito. Então aqui, você vai ver que tem em azul a cidade de São Paulo e o ciclo aqui que eu tenho, que é justamente Interlagos. Tem uma região específica, né, dentro da cidade de São Paulo, em que eu posso dar um ênfase maior ou que eu posso até mesmo dar um ênfase menor ali na entrega dos meus anúncios. E por que eu estou colocando isso, tá? Então, como eu mencionei, quando a gente vai adicionar, a gente tem algumas opções, que é o raio, onde a gente realmente segmenta ali o raio específico quando a gente não acha o CEP. Então eu sei onde eu quero segmentar, então eu quero ali na Interlagos, por exemplo, né, 5 quilômetros de Interlagos ali, eu quero fazer essa segmentação. Porque eu não consegui achar o CEP, né, específico ali daquela região. Ou o Google, né, na verdade até sei, mas o Google ele não conseguiu encontrar. Então deixa aqui, por exemplo, vou salvar esses dois lugares aqui. Então deixei a cidade de São Paulo e eu dei aqui um raio, né, de 5 quilômetros ali em volta de Interlagos. Por que eu digo isso? Quando a gente vai adicionar é muito fácil. Porém, quando a gente vai excluir, por exemplo, né, a gente quer excluir uma região específica, aqui eu excluí, por exemplo, Santo André. Se a gente for lá, por exemplo, excluir, por exemplo, Interlagos, a gente não consegue. Por que eu digo isso? Se a gente pesquisa aqui, ó, Interlagos, a gente não vai conseguir achar pelo nome, a gente não vai conseguir achar pelo CEP, então você pode muitas vezes colocar o CEP aqui, você pode até achar uma região específica, mas Interlagos, por exemplo, por completo, você não vai conseguir. Então, a melhor forma de você excluir ou negativar um CEP das suas campanhas de uma forma mais efetiva, não é bem uma exclusão, mas serve muito bem, é o quê? No caso aqui, o que eu fiz? Vou deixar só o Santander aqui mesmo como negativado, tá? E o que eu vou fazer? Vou colocar outras regiões aqui para você ter uma ideia do que a gente consegue fazer. Vou pegar aqui, vou deixar aqui salvado do jeito que está mesmo e eu vou de voltar aqui para os locais. Então o que eu tenho? Eu tenho meu local São Paulo, então eu atendo toda a cidade de São Paulo, mas eu não quero, por exemplo, aqui na região de Pinheiros, eu não quero entregar muito o meu anúncio. Porque talvez é uma região que eu não gosto de ir, uma região talvez que um pouco perigosa, vamos supor, né? E eu vou dar aqui, por exemplo, então, vou colocar um raio em Pinheiros, vou segmentar para o raio, vou colocar quilômetros, 5 quilômetros ou o que vocês acharem necessário, tá, pessoal? E vocês pesquisam aqui Pinheiros. Ó, Pinheiros, São Paulo, você vai colocar como meta. E aqui pegou. Então aqui pegou Pinheiros, pegou Butantã, Vila Madalena, Vila Romana. Então pegou várias cidades aqui, né? Vários bairros dentro da cidade de São Paulo. Então você segmentou aqui, perfeito. Mas poxa, Lucas, você não quer essa cidade, certo? Ok, esses bairros, né? O que você vai fazer então? Primeiro você vai salvar e você vem aqui. Então você tem aqui a cidade de São Paulo, onde você atende. Você tem Pinheiros e Interlagos, que você quer dar uma ênfase menor. Você queria até negativar, mas o próprio Google ele não consegue negativar um CEP específico. Porque quando você vai colocar o CEP lá, você não acha, então você não consegue excluir essa região específica. Então o que você pode fazer? Já que você também não consegue colocar um raio como exclusão, dentro da campanha. Você vem aqui em ajuste de lance, o que você vai fazer? Em vez de você aumentar o seu ajuste de lance, em, por exemplo, em 90%, então, em vez, vamos dizer, né, que você tem um lance de R$10, sempre que você aumenta, você vai dar uma ênfase maior para que o Google ele anuncie, né, o que dê um lance maior para que seu anúncio seja aparecido nessa região em até 90%. Então, em vez de você pagar 10, você pode, por exemplo, pagar 19 dentro do lance ali. Então, o que você faz? Em vez de aumentar esses 90%, você vai diminuir. Então, você vai diminuir 90%. Então, o que acontece? Você salva aqui, esses 90% aqui, e você também salva esse 90% aqui. Então, você vai salvar essas duas opções assim. E automaticamente, o que vai acontecer? O seu anúncio ele vai ser exibido para a cidade de São Paulo, ele vai sim aparecer em Pinheiros e Interlagos, porém com uma ênfase menor de 90%. Então, o lance que você está dando, por exemplo, para outras regiões é muito maior do que Pinheiros e Interlagos.
o que automaticamente faz com que o seu anúncio ele seja veiculado dentro das outras regiões que você tem ali, com exceção, por exemplo, de Interlagos e de Pinheiros. Poxa, Lucas, mas isso é 100% efetivo? Não. Às vezes vai sim seu anúncio aparecer ali em Pinheiros, vai aparecer em Interlagos, mas não com tanta ênfase que apareceria, né, se você não deixasse nenhum ajuste aqui ou tivesse ter dado um ajuste maior. Então, o que você pode até fazer? Você vem aqui, uma região específica agora que eu vou colocar, tá? Então, você vem em locais, vamos pegar aqui, uma outra região que a gente tem aqui, fácil de impactar aqui. Vou dizer aqui, Parelheiros, por exemplo, vou pegar raio, vou colocar o quilômetro aqui, vou colocar 3 quilômetros, só para a gente ter um parâmetro melhor, e você aqui, ó, Parelheiros, ó, Parelheiros, São Paulo, então aqui, ó, perfeito. Depois, cadê? Parelheiros Interlagos aqui, isso mesmo, 3 quilômetros, vou colocar 5 quilômetros, tá? Pra gente pegar, ó, perfeito. Então eu vou salvar. E o que eu venho fazer aqui? Eu tenho aqui lances negativos de 90% para essas duas regiões, Pinheiros e Interlagos. E aqui dentro de Parelheiros, onde talvez eu queira dar uma ênfase maior, porque talvez é mais perto para que eu possa chegar ali e oferecer meu serviço, é um local, não sei, mais confiável, você vem aqui ajustar e aqui você aumenta assim 90%, por exemplo, ou 50%, o que for relevante para você, para que você possa aparecer mais dentro dessa região. Então, essa é a forma mais qualificada, né, que a gente consegue encontrar dentro do próprio Google de poder limitar a entrega do meu anúncio em uma determinadas regiões específicas. Por quê? Como eu mencionei, o CEP, ele até dá a opção lá para você excluir, por exemplo, para o CEP, né? Então, quando você vem aqui excluir, vem editar aqui, ele te dá aqui, por exemplo, ó, um país, uma cidade, região ou CEP. Só que quando você vai colocar o CEP aqui, automaticamente o CEP ele não aparece. Ele puxa muito o CEP ali dos Estados Unidos, do México, de outros países, mas o CEP, por exemplo, da sua região específica, ele não acha. Então, o mais fácil de se fazer, como eu mencionei, é ir vir como se você fosse incluir esse local como um raio, e na parte de ajuste de lance você negativa. Então você dá um lance negativo para esse raio que você colocou ali e automaticamente limita a entrega ali dos seus anúncios dentro dessa região. Então essa é a forma mais eficaz aí para que você consiga negativar regiões específicas dentro do seu dentro da sua campanha, tá? Quando você fala ali talvez de uma cidade ou um local, um país, um estado, fica mais fácil de você negativar, tá? Aí não tem tanto problema. Então você vem aqui, por exemplo, como eu mencionei, né? Se você trabalha lá só em São Paulo, você automaticamente não vai querer Campinas, por exemplo. Então você seleciona aqui Campinas, vem excluir. Então tá excluído aqui Campinas. Você pode escolher, por exemplo, Jundiaí. Então você vem aqui, pesquisa aqui. Opa. Então, isso vai depender, obviamente, como eu mencionei, do que você pretende escolher, né? Então você pode até pegar algumas proximidades para que possa ser mais fácil, né? Então você fica Franco da Rocha, Cajamar, Franco da Rocha, Itatiba, Itupeva. Então você vai selecionando aqui e vai excluindo essas regiões aqui que você realmente não quer que seu anúncio ele apareça, tá? Então, e quando você está focando automaticamente no estado, você só vem aqui, por exemplo, né? Seleciona o estado e exclui. Então, os que estão em vermelho, automaticamente você excluiu de forma mais efetiva dentro da sua campanha, né? O Google ele permite ali de forma mais fácil. E os que estão ali em raio, né? Segmentado ali por raio, são o que você vai determinar, dar um maior ênfase, dando um lance maior, um ajuste de lance maior, ou um lance negativo. Então isso vai ser de acordo com a sua estratégia, tá? Mas é uma forma muito eficaz aí para você que está tentando negativar uma região específica dentro do estado, por exemplo, que você atua, mas que você sabe que talvez é um local, um bairro ou uma região específica que você não quer que seus anúncios sejam veiculados. É só você fazer isso aqui dentro de locais, adicionar o raio e depois ajustar o lance ali com uma porcentagem negativa, né? Então você vai diminuir em vez de aumentar essa porcentagem do seu lance. Então, essa é a forma mais eficaz, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e possa ter gostado do vídeo. É uma forma bem, vamos dizer, diferente, né, de negativar um local específico. Como mencionei, não é 100% eficaz, como a gente não consegue colocar 100%, tá, pessoal? Então, 90% a gente é a única opção que a gente tem, tá, para diminuir ou para aumentar o nosso lance. Então, por isso que 90% é a única opção para a gente salvar ali, para diminuir o nosso lance, tá? Então,
Então, espero aí que vocês tenham entendido, possam aplicar aí dentro das suas campanhas, segmentar as regiões específicas que você não quer dar tanto ênfase dentro da sua campanha e ajustar o lance ali em negativo até 90%. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Como eu mencionei, se inscrevam no canal, curtam aí, compartilham e deixem seus comentários caso tenha ficado com alguma dúvida. Valeu!